Tá gravando? Agora eu queria ouvir o fim da história, tchê. Não vou falar história nenhuma agora. Agora eu vou contar. Não, porque aqui é YouTube Space a gente não pode fazer isso. Marca 30 minutos. A história era pesadíssima. Era pesadíssima. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Eu sou o Carlos Ruas. E eu sou o Pirula. E eu sou o Renan. Quem é Renan? Não tem sobrenome, né, cara? Mas Ainda não afinal, cheguei. quem é Renan? Mas afinal, quem é o Renan, né? Professor, já tive aqui antes, professor de geografia. Tá, as pessoas te conhecem nos Esse comentários. negócio, comentários, né? Nos comentários. Vou comentar esse vídeo também já. Vou me adiantar. Vou ser o first ali já, tá, gurizada? E aí, sou professor e estamos aqui nessa cidade maravilhosa, esse cenário maravilhoso aqui. Opa. Aqui, a Lapa. Eu gosto da Lapa. Você gosta? Eu fui na Lapa só 2 vezes. É um bairro boêmio. E até agora não veio ninguém pedir dinheiro aqui, ó. Me conta uma coisa, você que estuda essas geografias aí toda aí. Isso aqui é um trecho de aqueduto. É um trecho do aqueduto. a imagem sim. Eu não sei se era. Eu não sei se era um Eu aqueduto acho que aqui. é, porque ontem eu fui lá no Cu Curvado e a gente viu lá uma parte histórica dizendo que tinha um aqueduto que foi construído na época do Império, eu acho, pelo Dom Pedro I, que ele levava água do topo lá da Floresta da Tijuca, lá de alguma nascente de algum rio, até a Cidade Baixa. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, mas é igualzinho do Arco da Lapa. Só que eu acho que deve ser só um trecho que ficou, porque o resto deve ter quebrado tudo. É, possível. Só que aí eu não sei se os Arcos da Lapa são uma homenagem ao aqueduto ou se é um trecho que sobrou. É tipo Roma Antiga mesmo. A plateia tá dizendo que é. A plateia tá dizendo que é isso mesmo. É um Isso. trecho, é um Tá, trecho. isso, Não, eu ok. fazia pesquisa nessa área do centro. Ninguém tá te ouvindo. Ele é arquiteto. Ah, é assim? Tá com o talco dele, tá ligado? Não. Ah, Vai tá. dar um Mas ecozinho. escuta, a plateia aqui, muita gente, gurizada, pra quem não consegue ver, aqui tem muita gente e a plateia alucinada aqui falando que Isso, sim. Tá alucinado. Tá. O dele tá ligado sim. Ah, então, agora vamos falar, já que a gente tá falando sobre essa questão aí, tá? Uma coisa que eu queria puxar um assunto que é bem Visitem o interessante. Pão de Açúcar, é mais legal do que o Cristo. Visitem Niterói, é mais legal que o Rio de Janeiro. Niterói. Niterói. Vem tá comigo, vem tá comigo. Ele tá Niterói. querendo puxar o saco do Rio. Mas eu achei mais legal, eu curti mais Niterói ainda do que o Rio, mas enfim, isso é outro Mas papo. vamos lá. É o que eu digo. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu queria puxar um assunto aqui que eu não manjo muito, mas que eu tenho muita curiosidade, porque o meu lado biológico... Porque o meu lado biólogo me puxa para esse lado e eu sei que a galera de humanas vai querer puxar para lá. Então a gente vai fazer uma pequena discussão aqui. Hemorroidas. Não. Chega. Não. Quem chamou o Bozo aqui? Não. Qual que é? Não é hemorroida. Determinismo geográfico. Ah, tá. Eu lembro que você tinha me falado uma vez que isso daí hoje é considerado como algo super arcaico na academia, pelo menos da dentro academia. da parte de geografia, porque determinismo geográfico seria aquela coisa do tipo assim, determinados países ou povos ou populações estariam naquelas condições em que elas se encontram hoje, não importa se boas ou ruins, por causa da geografia, por causa do espaço em que elas ocupam e a coisa que elas têm. Agora, não dá pra negar que o espaço interfere Não, na sim. coisa. Então, por exemplo, você mora no topo do Himalaia, é diferente de morar no meio do A deserto. galera respira melhor, tem mais facilidade pra lidar com Isso. aquilo. Não, isso daí a gente tem seleção natural, isso é bem conhecido. Agora, tô falando do ponto de vista de comunidade, a gente sabe que tem algumas coisas que são diferentes ali. A roupa é diferente, Sim, maneira- cultura. a comida é diferente, tudo diferente. Mas, por exemplo, que nem tem o Jared Diamond, que escreveu... Armas, Germes e Aço. Eu ia falar guerra, é verdade. Arma, Germes e Aço. Que é um livro que eu acho extraordinário. Eu acho fantástico. Mas ele justifica, por exemplo, que... porque a pergunta inicial foi com o Papua, né? Foi com um nativo da Papua Nova Guiné que perguntou por que vocês têm tanta tecnologia e nós temos tão pouco. E ele ficou curioso com isso, correu atrás e ele chegou à conclusão de que a única coisa que tinha de diferente nas culturas do Oriente Médio e Europa, que não tinha nas outras, eram animais para domesticar facilmente e a riqueza de vegetais para plantar e fazer agricultura com tanta facilidade. Então ele falou, por exemplo, a Papua Nova Guiné, o único animal domesticável que eles tinham era cachorro e porco. E o porco serve de comida, o cachorro serve de ajuda em caça, essas coisas assim. Mas você não tinha um animal de tração, você não tinha um animal de carga. Sim, não, tinha uma série de outros elementos que iam fazer Isso. aquela sociedade se desenvolver. assim. E você, pra agricultura, você não tinha grãos, você não tinha coisa. O máximo que a Papua Nova Guiné tinha, acho que era banana e uma coisa assim. Então, e um tipo de tubérculo lá que eles plantavam, que parece uma mandioca, uma batata, sei lá. Então, você não teria, eles não teriam tido oportunidade ambiental, a geografia deles, no caso, o espaço que eles ocupavam, não permitia esse tipo de coisa, ou não
era necessário, porque a Papua Nova Guiné tem uma das florestas mais densas que existe, né, tropical, tem muitas árvores frutíferas, então você também não tem tanta pressão para produzir agricultura, essas coisas assim, porque o tempo, hoje a árvore de jaca não está dando jaca, amanhã eu como banana. Se esse mês a árvore de banana não está dando banana, eu vou lá e como uma manga, né? Então Tem alimento, tem abrigo e isso te impede de se desenvolver. Não é te impede, não te gera necessidade. Não te motiva. Não te motiva. Ao contrário disso, no Oriente Médio você tinha burro, cavalo, camelo, tinha o que mais? Cabra, Tinha condições ovelha, pra galera... vários animais que você podia domesticar, extrair benefícios. Então a lã você tira da ovelha, o leite você tira da cabra, da vaca, o cavalo serve para você cavalgar, né? Inclusive ajuda na parte bélica. Você tem todas essas coisas e você tinha vários grãos, como, sei lá, trigo, cevada, essas coisas todas que serviam para fazer. O que você acha desse tipo de ideia? Porque eu sei que tem a galera da geografia que torce o nariz para esse tipo de ideia. Posso tentar, antes de você começar, só eu como leigo tentar definir, filtrar o que eu entendi daí? Por exemplo, então, pra ver se eu estou com o pensamento correto. Determinismo geográfico, por exemplo, enquanto a Europa está no nível tecnológico, a gente vem aqui no Brasil, por exemplo, 1500, né, e os índios ainda com recursos... Paleolítico, né? Por que isso, né? E muitas pessoas têm essa dúvida, por que isso, né? Antigamente, o argumento era, eles não são civilizados, como se fosse uma mentalidade inferior. Isso Deus não iluminou eles. Motivo religioso, isso já foi por água abaixo, né? Então a questão é, a Europa é um país, a Europa é um continente, já comecei, É um país da Europa. Por favor, não coloque isso. A Europa é um continente que tem recursos mais escassos, tem invernos rigorosos, é mais difícil você viver lá, então você tem que saquear mais seus amiguinhos, sua vizinhança, logo você tem que levantar fortificações. Então é uma tecnologia forçada por necessidade de sobrevivência, você acaba tendo se obrigado a cultivar, a plantar, a fazer colheitas, porque não vai ter no inverno, uma vez que numa mata atlântica ali no Equador, você estica o braço e já tem uma banana ali. Você já tem recursos suficientes ao seu redor, não necessitando invadir seu amiguinho, não necessitando uma tecnologia forçada de sobrevivência. Já está tudo ali à minha volta, eu não tenho necessidade de pensar em cultivar, uma vez que ao redor de mim já tem alimentos. Logo, essa é a explicação. E mais do que isso, não só a necessidade, como a disponibilidade desse tipo de elemento. Então, por exemplo, na Nova Guiné, que era o exemplo que ele deu, não tinha grandes vegetais agricultáveis, não tinha grandes animais domesticáveis. Entendeu? O porco foi trazido. O porco não é nativo da Nova Guiné, ele veio com os papuas, com os nativos. E, por exemplo, aqui o Jared Diamond dá até o exemplo, que ele pega a África subsaariana e ele fala, você já tentou montar uma zebra? Você não monta uma zebra, você não monta uma girafa, você não tenta, sabe, o elefante africano, ao contrário do elefante indiano, é absurdamente agressivo. E ele falou assim que na Oriente Médio e Europa, eles tinham vaca. O auroque foi mais suscetível, mais tolerante com esse tipo de coisa. A cabra foi mais tolerante com isso, né? As cabras que viviam nas montanhas lá da Anatólia, sei lá, as ovelhas. Né? Você tinha essas gramíneas que nem trigo, que nem cevada, que eram mais fáceis de você cultivar do que, sei lá, bananeira, do que, não sei, aqui no Brasil, goiaba. Sabe? Então, tinha coisas que facilitavam, já que estavam presentes no ambiente, e isso facilitou eles a falar, olha, eu plantando essa gramínea aqui, dá não sei o quê, eu pego esse triguinho aqui, depois eu faço um pão. Tô bem. Tá bem, entendeu? Amanhã eu pego mais porque vai ter mais amanhã, não precisa. Exato. Agora por favor, Renan, você com a palavra. Muito bem. Vou ficar 20 minutos quieto agora. Não é. Tudo errado, tio. O que a geografia vai falar do determinismo geográfico? Porque o ponto de corte que vocês estão trazendo nesses exemplos é que uma sociedade se desenvolve mais do que outra. E ela se desenvolve de formas diferentes. O próprio cara, o autor, eu li uma matéria dele na Folha, ele até fala, não, sociedades menores são bem mais complexas socialmente do que o Ocidente. Por exemplo, a gente Só consegue... tecnologicamente que é diferente. Porque a gente consegue aqui na cidade, por exemplo, viver sozinho, entre aspas. Vai lá, teu trabalho, um cara trabalha no computador, vai pra casa, não tem contato com ninguém. Pede comida pela internet. Ele não precisa ter uma rede de relações que nem essas sociedades de 150 pessoas, de 100 pessoas têm, né? Que todo mundo tem que fazer pouquinho de tudo, né? Tu tem que conhecer o primo, tu tem que conhecer o avô, tu tem que conhecer o grau de parentesco ali, aqui, tu tem que saber como chegar, quem coordena a sociedade matriarcal tem uma série. Então, o que tornaria essas pessoas um pouco mais... essas sociedades, por incrível... É justamente o contrário, né, que a gente imagina. Mais complexas dos que a gente tem aqui. Sobre o determinismo geográfico, o grande ponto de corte é esse. O desenvolvimento, ele não é uma linha. Ele não é uma linha, é um rizoma, né? Ele é um rizoma e não tem necessariamente... Eu não sei o que é rizoma.
emaranhado de raízes, um assim. emaranhado de raízes. Ah, tá, ok, emaranhado de raiz. A mesma coisa na história. O tempo, hoje em dia, eles falam que é um rizoma. O tempo não é, tem isso, não. Um crochê. É um Isso, crochê. uma renda. Uma renda. Uma renda, né? E a mesma coisa funciona nas nossas sociedades. E daí a gente tem que começar... Por que o determinismo cai por terra? Porque ele legitimou uma série de ações na Europa, né? O grande ponto é esse. Se, em alguns casos, por exemplo, na Suécia, Noruega, tipo, aqueles índices de suicídios altos, associados a não ter... Isso é um fato, assim. A gente tem Uma relação pela ausência de sol. clima, porque tem menos- suicídio, a gente tem essas relações. Groenlândia, né? Tem muito suicídio. Só que isso não determina o desenvolvimento daquela nação, daquele povo. E, além de tudo, justamente isso. O que é desenvolvimento? A própria ideia de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo está caindo por terra. Porque isso vem da União Soviética e Estados Unidos. Primeiro mundo, Estados Unidos. Segundo mundo, União Soviética. O terceiro mundo... O que ninguém liga. que ninguém ligava, até pega o Oriente Médio ali, América Latina, que ficava nessa, né? Então, a ideia de desenvolvimento em ciências humanas, e principalmente na geografia, ele não é uma coisa linear e o desenvolvimento não é linear. E essa é a grande questão. Por que o cara de Papua Nova Guiné, ele é desenvolvido dentro das condições do habitat que ele vai ter ali? Mas aí essa que entra a questão. Do ponto de vista tecnológico, eles têm uma tecnologia muito peculiar, porque só eles desenvolveram, né? Como subir em certas árvores, Sim. como caçar certas coisas, como não ser trucidado por um casuar. Porém, a tecnologia que os europeus tinham desenvolvido era uma tecnologia, por exemplo, que, sei lá, utilizava uma série de metais, de recursos, coisas assim, engenhocas, coisas assim que foram sendo aprimoradas e, sei lá, o piano, por exemplo. O piano é uma tecnologia que serve para entretenimento, não é nenhuma coisa que tenha Sim. uma utilidade bélica, uma utilidade de alimentação e tal. Então, instrumentos musicais, essas coisas todas. Coisa que lá na Papua Nova Guiné era uma coisa muito mais, menos complexa do ponto de vista tecnológico. Mas então não tem, assim, não é que nega-se que a facilidade do ambiente pode ter ajudado Não, a não se desenvolver nega. tecnologia. A gente tem que só não acho que isso é melhor do que o outro. Não, e além de tudo a gente tem que prestar atenção porque que modelo de análise tu vai fazer consiga pegar a série de variáveis, porque é muita variável. Por exemplo, o Russo já falava assim, o cara tá de boa ali perto da linha do Equador, pega uma banana, não tem por que ele brigar. Cara, a América inteira é conflito antes da Não, América... ele inventa um jeito de brigar. Não é por comida. Não é por comida, mas a América... O ponto é esse, a América né? Não é inteira por comida, é conflito. sim por rixa, sei lá. Sim, pegou a minha territorial, mulher. Pegou a mulher de alguém, exatamente. Mas a gente tem essa série de elementos, então, vamos imaginar aqueles joguinhos clássicos que a galera joga assim, saca? Tem ouro, tem metal, e daí tu junta Tipo Age of Empires. Catan. Tem esses elementos, assim, óbvio que tem, mas esses elementos não tem como tu criar um padrão porque é muitas variáveis, milhares de variáveis. É só tu pegar lá os astecas, os maias, os incas, os caras tinham alta tecnologia. Mas eles tinham plantas para cultivar. Sim, mas e o Brasil não Por tinha, exemplo. tu entendeu? Sim. Não, o Brasil E tinha o só Brasil, mandioca. e o Brasil tinha uma série de recursos. Sei que veio muito mais recursos depois que vieram os portugueses, claro. veio muito mais recursos. Mas o Brasil, essa chamado Brasil hoje, tinha uma série de condições. Eu sei que uma coisa é bem interessante, porque os índios, eles vieram os índios sul-americanos vieram do Panamá e vieram ou navegando pela costa ou entrando pela floresta mesmo. Então, os incas, por exemplo, que viviam nos Andes, eles chegaram primeiro lá e depois eles desceu pela planície amazônica para chegar e colonizar aqui o meio. Isso eu sei, por exemplo, os incas usavam roupas, porque é frio pra caramba e você tem que ter essas roupas lá. E eles domesticaram a lhama, que é um camelídeo, né? Sim. Que é difícil de montar, mas é muito bom para usar como carga. Então eles transportavam muita coisa, que é interessante, porque os incas não tinham escrita. Foi talvez a única civilização desenvolvida na antiguidade que não tinha nenhum tipo de escrita, mas eles tinham milho para cultivar e eles tinham as lhamas para montar e para servir de carga. Olha, eu não pesquisei direito sobre isso, eu posso estar falando besteira, mas se descobriu recentemente um tipo de escrita através de tecidos entrelaçados. Interessante. E por isso que se perdeu. O tecido entrelaçado, aí queima e some. Era uma escrita que não era bem Inca também, era Xan e aí depois virou Inca, tal, não sei o quê. Era um registro de informação. Nos Andes, hoje é até uma... Não faço a mínima ideia como é que se lê aquilo, mas tem essa linha de raciocínio. Mas então, não, mas eu sabia que, por exemplo, quando os índios desceram para a planície amazônica e começaram a colonizar, tirar as roupas foi uma
uma evolução dentro da adaptação daquele lugar. Legal. Porque o único jeito de você ficar confortável na floresta tropical é sem roupa. Aham. Tipo, a roupa não só ela te esquenta, ela é desconfortável, porque na floresta úmida ela molha, então você põe uma tanguinha, que é só para não entrar formiga onde não deve, e o tá resto, felizão. e o resto tá feliz. A maior parte das pessoas que são europeus ou que vão, não sei o que vai viver na floresta, a primeira coisa que eles aprendem é andar pelado, porque tipo, fala assim, é um saco andar com roupa. Então, não é que assim, os índios involuíram. Sim. Eles não estão nem usando roupa. Não, ficar pelado é prático no Brasil. O progresso de uma nação... A gente desenvolveu o ar-condicionado porque a gente vive numa sociedade em que a nudez é proibida. Sim, então sim. a gente precisa de ar-condicionado para continuar vivendo socialmente aceitável. Quando você tá na praia, você pode ficar que nem índio. Tu acabou de falar uma coisa que é o seguinte, a gente inventou isso porque a gente não pode andar pelado. Isso é o elemento cultural que quebra o determinismo geográfico. Não tem como eu criar um padrão dentro daquele elemento cultural. E o elemento cultural, ele vai quebrar a lógica do determinismo geográfico. Então não é assim, A mais B mais C mais D mais E, junta tudo isso aqui e dá, sei lá, Suécia. Saca? Tá. Por quê? Porque eu tenho um elemento cultural. Então eu tenho o elemento cultural, eu tenho um elemento geográfico de distâncias, de comunicação de povos, que tem todo um lance que eles falam que... Na Nova Guiné, os vales dificultavam, né? Tanto que é o lugar que tem mais idiomas no mundo, né? Tem mais de 800 idiomas tu na fica todo... E também o determinismo geográfico, ele tá ligado a uma outra linha, uma outra metodologia dentro das ciências humanas, que é o positivismo, né? Todo mundo me chama de positivista e eu admiti que eu, pelo menos do ponto de A vista biológico, eu ciência sou muito biológica, positivista. ela é um pouco positivista, assim. Na verdade, a ciência, como a hard science, como um método duro, assim, tem isso, ele é positivista. Ela precisa ser positivista. Ela precisa ser positivista, porque senão ela não vai ter a prova. Sim. Entre não tem o aspas, né? teste. Não tem o teste, tu não vai ter a prova. Só que qual é o problema em ciências humanas? Quando algo foge do planejado, o positivismo fala que é o erro, que é uma anormalidade. Tu entende? Ele não consegue abarcar isso. Ele usa como regra É e a exceção, regra é a e exceção. Então, por exemplo, a sociedade europeia ali, beleza, ela se desenvolveu, tal, tinha ouro. Quantas morreram? Milhares morreram. Morreram porque não conseguiram, porque não tinha cultura, não tinha elemento. Não, é a anormalidade. Não é a normalidade. Ela existiu junto, ela coexistiu naquele espaço. Os celtas, em grande parte, foram trucidados. Vários, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, assim, porque o determinismo, ele dá... É que nem aquela... Sabe aquele filme de viagem no tempo? Aquele filme de viagem no tempo, assim? Sim. O filme do Terminator 2 lá. Ou não, Terminator 1. Que o cara vem pro passado, engravida a mina, e daí... E nasce ele. E nasce o John, nasce o o gurizão que ia fazer a revolução das máquinas lá e pá. O que esse filme dá a entender? Isso sempre aconteceu. É como se eu tivesse uma linha, esse Não cara tinha- vem aqui... Exato. Ele tem que acontecer, porque senão não dá, né? E o determinismo é isso. Entendi. E o determinismo, ele é isso, saca? Então, Porque isso daí, na verdade, é um loop impossível, né? É. Um loop impossível e tal. porque são muitas variáveis e às O De vezes... Volta pro Futuro tem isso também. E agora a crítica que fica aí pra galera aí que não é das ciências humanas, tá, pessoal? É a... Claro, a hard science, ok, é provada. Ali não tem... Não tem. Tipo assim, a ciência falou tal coisa, viu? Consenso científico, porra, aquecimento global. Mano, não tem. É isso. Sim. Saca? Mas Você falou aquecimento global não tem, as pessoas vão achar que você está falando que não tem aquecimento global. Assim, não tem o que discutir. Não O tem o aquecimento que global ter. é um fato. Complete a sentença. É um fato, ponto. Só que há coisas, quer ver teve um estudo que ficou muito famoso porque o cara foi muito linchado. Que ele fez nos Estados Unidos, ele falou, negros têm o QI menor. Lembra-se desse estudo? Só negros têm o QI menor. Ele tá errado? Em termos científicos, se for olhar a metodologia, não tá. Não tá errado. Os negros naqueles locais, eles têm o QI menor. Onde é que tá a falha? O elemento cultural que ele não leva em conta. Porque, historicamente, os negros nos Estados Unidos, blá, 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 da zonas periféricas. Na Galera, verdade, o que ele quer dizer é que aquelas pessoas daquele local têm um QI menor. Exato, Podiam ter sido brancos, mas são podiam ter sido negros. amarelos, podiam- Por que Não, são E aí negros? você tem uma Curiosamente, discussão- são neutros. E aí você É. tem uma discussão psicológica também, se o QI, mede alguma coisa, Sim. e 2, caso ele meça, se ele pode ou não ser variável ao longo da vida. Claro. Porque você pode ter um QI maior se você estudar mais. Mas já coisas tem assim. estudos que, tipo assim, se tu tem um QI baixo, um desenvolvimento pedagógico baixo na tua infância, tu não consegue dar um grande salto quando tu vira adulto. Isso tu vê até a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, os caras são menores, do que na Sim, Coreia não, do Sul. Isso daí isso é uma Eles são coisa- menores. Menores em tamanho Em mesmo. tamanho, porque falta rango. Sabe, esses caras não conseguem dar grandes saltos científicos, assim, em relação à Coreia do Só a Sul. bomba atômica. Mas, então, só para encerrar o assunto. Outra coisa que é um problema do determinismo é que quem escreveu o livro foi o Jared Diamond. E ele parte do princípio de que o que ele é, ou o que ele tem, é mais desenvolvido do que o outro tem. Então, quando o europeu ele está sendo Claro. determinista falando que o que ele tem é melhor, ele chega aqui na América do Sul, olha pro bando de índio pelado e fala, cara, olha eu, É. olha esses caras
que estão tendo também. Mas vamos fazer uma coisa. Peraí. O seu áudio captou? Seu áudio captou? Captou. Peraí. Por exemplo, se você estiver fazendo... Eu sei que é uma coisa muito complicada, porque você está falando dessa questão de relativo, de melhor ou pior. Mas quando você começa a estabelecer os parâmetros, melhor ou pior existe. Por exemplo, o que você precisa para decidir se está calor ou frio é um termômetro. O termômetro ele vai determinar quanto de calor você tem no lugar. Agora, isso é bom ou ruim? Isso depende. O bom ou ruim vai determinar para aquilo que você é. Se você é um cara muito calorento, o frio é bom. Se você é um cara muito friorento, o calor é bom. Se você está falando, por exemplo, vamos guerrear. A gente vai guerrear com arco e flecha ou com metralhadora. A metralhadora é objetivamente melhor do que o arco e flecha. A menos que você esteja falando num ambiente em que, sei lá, só a flecha cabe num determinado buraquinho e a metralhadora não. Ou que você não tem acesso à munição e tal. Você entende? Dependendo da situação, você consegue ser objetivo e falar isso é melhor, isso é pior. Isso em coisas que são objetivas. Sim, mas por exemplo... coisas de estrutura de sociedade, por que exemplo, não dá que pra você fazer. tem um pajé que ele se reproduz com todas as meninas da tribo, e aí o europeu, ele acha que a monogamia é melhor do que a estrutura social, ou mais complexa do que a estrutura social que você tinha antes. E até no exemplo que o Pirula Não, deu... tudo bem, mas- Não, e nesse exemplo que tu trouxe, os holandeses chegaram no Brasil e foram corrida a flecha, né? Sim, Isso era corrida porque naquela época as armas eram difíceis de carregar. Claro. Tal. Se eles tivessem sniper hoje, não tinham o que fazer. Não, Isso que eu tô falando. Por exemplo, você tem ainda hoje tribos que quase não têm contato com o homem branco. E você tem sniper. Se a gente quiser, a gente entra lá e mata todo mundo. É que a gente não faz isso por uma questão ética. Sim. E porque não tem necessidade também, né? E ética é um elemento, uma mas se questão bem quiser, importante não no estudo. precisa ir longe. Pirula defende o extermínio. Não precisa ir longe. Café com extermínio. Acaba, corta. Não precisa ir longe. Na década de 70, teve o massacre do Paralelo 11. Pelo menos 30 mil índios foram mortos na base de tiro e veneno. Uma ditadura militar Por um aqui. monte... Exato, na ditadura militar. Por um monte... Posso falar? Pô, Por um monte de gaúcho que foram lá pro Pará e pro Amazonas, amando dos governos... conquista do não, Oeste. incentivados pelos governantes na época da ditadura, falando assim, que olha, a terra que vocês pegaram é de vocês. Ah, tem uma tribo indígena ali, os caras deram veneno pros índios e atiraram. A gente tá falando isso de 40 anos atrás. A não, gente sabia tá que falando no interior do Rio Grande do Sul, alguns gaúchos mais antigos, assim, me chamam de bugre. É, porque você é muito escurinho pra ser... Muito escurinho, muito escurinho. Mas, quer que eu fale dos bandeirantes também? Não, pode falar. Eu só tô falando porque é o mais recente. É porque as pessoas às vezes acham, tipo, o massacre dos índios foi só na época do descobrimento. Foi só na época do Fernão Dias lá. Não, o massacre dos índios Aconteceu ontem. 40 anos atrás. Tipo, meu pai já era adulto. A gente tá falando de uma coisa muito, muito, muito recente. Né? Então eu tô falando, essa disputa tecnológica, ela pode ser objetiva quando você está falando de uma coisa assim, assim. Tipo, olha, eu tenho um sistema imunológico que só lida com sífilis. Ah, eu tenho um sistema imunológico que consegue lidar com 45 mil doenças. Não, beleza. Ele isso é objetivamente objetivamente melhor, no sentido de que é uma disputa injusta. Não, é uma disputa. E a vida e o mundo mostra que as sociedades foram disputas injustas, né? Quantas aí foram exterminadas, assim. Só que daí a questão, a gente vai ter que voltar atrás. Bom, a questão é ética, né? Sim, claro. Mas estou falando assim, então, só para encerrar o assunto, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Os incas tinham vantagem de poder domesticar a lhama. E os tupinambás não tinham nenhum bicho para domesticar. Sei lá, um macaco prego. Ok. Isso faz diferença. Para desenvolvimento tecnológico, sim. Isso faz diferença. O recorte, qual é o recorte de desenvolvimento tecnológico? Desenvolvimento tecnológico, ocidental, né? Vindo da Europa. Porque há outras 1000 tecnologias em 1000 outros lugares também. E aí os incas estavam mais perto do desenvolvimento tecnológico europeu porque eles tinham essa... Mas a grande questão é a gente encarar tudo como uma linha. E aí vai a outra pergunta, só para dar um... O cara quer não, vamos lá. Parte 2. É só para dar uma pimentadinha assim. Então quer dizer que se você tivesse, talvez... um tipo de animal que servisse de carga aqui na América do Sul, os índios, se você desse daí para os índios, desse aí uns milharzinhos de anos, eles iam... A gente não sabe. Desenvolver tecnologia? A gente não sabe porque se a gente soubesse prever, isso seria o determinismo. Se a gente falasse, sim, é isso, bom, então eu tô sendo determinista. Mas e o determinismo se estiver certo?
Mas não tá. Não, tem, mas tô falando, mas e se acontecesse? Mas pode não acontecer em outros lugares. Tá. Mas na Tem- Mata eu- Atlântica, Mas e se você no não meio tiver da exceção mata, nenhuma? velho, um bicho de Por exemplo, carga. todos os lugares que tiveram um bicho de carga que possa ser domesticado desenvolveram tal tecnologia. Cara, até onde eu sei, os equinos tiveram nos 5 continentes e conviveram com... Não? Não. No Na América hemisfério- não tinha cavalo. Na América não tinha Eles cavalo. não vieram pelo Estreito de Bering depois. Não, eles foram extintos antes da humanidade. Foram extintos antes da humanidade. Eles existiram aqui, tanto é que provavelmente cavalo surgiu na América do Norte, provavelmente. Só que eles foram extintos por alguma mudança climática ou Beleza. geográfica. E quando os indígenas chegaram aqui, já não tinha mais nenhum equino. Eles só voltaram com os europeus. Mas tem nas toda Américas. tem toda uma... Daí é uma coisa que é biológica, assim, que eu não sei. Beleza, a gente falou, o equino é mais fácil de domesticar, tá? E se fosse tirando dado... zebra. Beleza. Se fosse dado milhares de anos pra determinadas civilizações, aquilo ali também não seria fácil de domesticar? Será que não ia ter uma relação ali entre esses humanos com aqueles bichos que eles também não conseguiriam domesticar aquilo ali? Bom, dizem que não foi fácil para os hindus domesticarem o elefante. Mas conseguiram. Mas conseguiram, talvez porque eles tinham tido milhares de anos Sabe? a mais. Então eu ali. acho que a grande questão, pra fechar aí, gente bonita, pirula, ruas também podem participar, tá? Mas assim, Ah, muito obrigado. pra fechar assim, ó, essa Renan ideia... também, viu? Essa ideia do determinismo, dentro das ciências humanas, é que o mundo não é linear. É isso que, assim, o resumo da ópera, o mundo não é linear e o elemento cultural dentro disso, o Então, rizoma... tem que tomar cuidado ao usar essas coisas, não que elas estejam erradas, mas elas não são as únicas. Tem que saber contextualizar dentro daquele local. Entendi. Porque se tu bota um padrão pra tudo, a gente tem o Hitler. Entendi. Hitler. Café com Hitler. Ah, esse vai ser monetizado fácil. Pô, obrigado. Obrigadão. Valeu, Obrigado. gente. Eu Valeu esperando que mesmo. vocês tenham gostado desse tecnopapo. Isso. Na minha opinião, Ah, um papo foi bem legal. técnico. Não, foi bom, pô, foi bem legal. bacana. Eu acho que tive dá pra fazer uns 5 vídeos só sobre esse assunto. Eu tive dificuldade de Eu acompanhar, pilho, mas- eu adoro isso. Ah, então vamos lá. A gente estica isso daí. Falou.